Estamos de volta para mais um Bíblia Fala. Cumprimento o pastor Pedro Esteves, bem-vindo. Temos estado durante esta semana a olhar para a vida de Jesus relatada pelo apóstolo Pedro e hoje vamos olhar bem de perto para a ressurreição de Jesus. Proponho que possamos ler um texto bíblico que encontramos em 1 Pedro, no primeiro capítulo, nos versículos 3 e 4, e depois, mais à frente, também vamos ler o versículo 21. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode manchar, guardada no céu para vós. Agora no versículo 21, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. É interessante que estes textos apontam para uma grande esperança que nos deve animar, mas que assenta num único facto. Sim, a nossa esperança está baseada num facto, digamos, essencial. É como se fosse o pilar da nossa esperança, que é isso que aí no versículo 21 o apóstolo Pedro dizia. Qual é esse facto, esse pilar? A ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e isso é como que o penhor da nossa esperança. O sacrifício só ficou completo com a ressurreição. Precisamente. Por isso é que o conceito de esperança está diretamente associado à ressurreição. Porque a morte é sempre uma coisa terrível, embora esta morte tenha produzido salvação, mas ela tem um peso terrível, mas a ressurreição, ela traz um anúncio de vida, não é? Por isso, a ressurreição de Cristo, ela encerra esta ideia de regeneração. Somos regenerados. Nós estamos a ser regenerados em Cristo, neste momento, e por isso é que andamos em novidade de vida. Estamos a usar aqui várias expressões da Bíblia, e andamos em novidade de vida precisamente porque o exemplo de Cristo, depois o poder que vem da sua morte, a certeza da salvação, mas essa alegria, esse contentamento de que Ele ressuscitou, são realmente motivo de uma regeneração já de vida. Mas são também, claro, o anúncio de uma regeneração que será total. Por isso é que dizemos que é como que o penhor da nossa esperança, quer dizer que a nossa esperança, ela existe, mas está agarrada a esse facto. Por isso mesmo é que o apóstolo Paulo, que foi realmente o grande artesão das palavras, da compreensão do que é a ressurreição, quando ele escreve sobre a ressurreição em 1 Coríntios, de facto ele explora muito essa ideia que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé é completamente vã. Porquê? Precisamente porque é como se nós não podemos, não há nada no qual nos possamos agarrar para ter a certeza de que a nossa fé há de se completar numa coisa extraordinária, num regresso à regeneração total. Por isso é que é nesse contexto que ele vai explicar que tudo isto que agora é corruptível há de revestir-se de uma fantástica incorruptibilidade. Tudo isso está agarrado à ideia, ao facto de que Jesus ressuscitou. Portanto, é como se a ressurreição de Cristo funcionasse como uma garantia. É alguma coisa que eu ainda não tenho completamente, neste momento é pela fé que vou vivendo e apoderando-me dessa ideia de que também eu hei de ressuscitar, se estiver morto, e aqueles que já conheceram a morte hão de ressuscitar, e a ressurreição de Cristo, que é uma evidência que nós temos da história, isto é um ponto importante. Nós podemos dizer, bom, para nós não é, nós não vimos Jesus ressuscitar. Por isso eu digo, é uma evidência histórica. As pessoas que viveram no tempo em que Jesus viveu não passaram a seguir Cristo e a aceitar o cristianismo assim, de um momento para o outro, com base numa loucura. Isso é uma das razões, digamos assim, se quiseres, de uma certa argumentação a favor de Cristo e sobretudo da verdade da ressurreição, é uma evidência de natureza histórica. Quando Jesus foi crucificado, nós sabemos perfeitamente, porque a Bíblia não esconde isso. Se há uma coisa impressionante na Bíblia, toda ela, mesmo no Antigo Testamento, é que a Bíblia é muito genuína sobre o relato que faz das coisas. Portanto, não é uma espécie de um escrito apoteótico que só gaba os feitos dos seus heróis. Pelo contrário, os seus heróis são constantemente maltratados porque a verdade sobre as suas falhas de caráter, as suas fragilidades, é apresentada na Bíblia desde o princípio.
E, portanto, nós percebemos o quê? Que até alguns dos seus discípulos o negaram, como é o caso do apóstolo Pedro, de quem nós estamos aqui a falar, e outros que se fugiram e afastaram. E, portanto, quando eles são confrontados com a morte de Cristo, é como se todas as suas esperanças caíram por terra. E nós vemos, além disso, muitos daqueles que disseram crucifica-o, quando foi proposto ao povo a troca com Barrabás, seguramente que muitos desses o viram fazer milagres, ouviram os seus discursos. Quer dizer, Jesus chegou realmente a um ponto em que uma maioria das pessoas acabou por se revoltar contra ele. Esta é a verdade dos factos do que aconteceu com Jesus após os seus anos de ministério. Ora, até os seus mais fiéis seguidores, não é? Até os seus mais fiéis seguidores reconheceram, bom, isto acabou, estávamos enganados. Agora nota o seguinte, Daniel, é que meses depois, algum facto, não estou a debruçar agora sobre questões de fé aqui meramente o relato bíblico. O que nós sabemos da história é que meses depois deste acontecimento, porque que existia um homem chamado Jesus, que ele teve um movimento muito conhecido em Israel, que foi crucificado, isto não é só a Bíblia que o registra, isto há relatos históricos que o comprovam. Agora, onde entra a questão da fé é, como é que surgiu um movimento chamado cristianismo, que se tornou imparável e que década após década cresceu em milhares de milhares e acabou por tornar-se, digamos, a religião oficial? De onde é que veio a força para um movimento que chegou a estar condenado à morte? Tinha tudo para estar extinto. Não é? Todo o propósito da sua existência acabaria com a morte de Jesus. A minha convicção, por isso digo, uma evidência histórica, é esta. Se Cristo, e se tivesse existido um homem chamado Jesus, ok, tinha tido um movimento interessante, mas tem morrido, e ele era apenas um homem, e era sepultado, hoje nós não tínhamos cristianismo. A leitura que eu faço do impacto que este movimento veio a ter, meses depois, em que as mesmas pessoas que o negaram, agora estavam dispostas a dar a vida por ele, a razão é clara. Viram-no vivo. E quando as mesmas pessoas o viram numa cruz, entregar a vida, e o viram ser tirado e o corpo arrastado na terra, um homem morto, um cadáver, e depois estas pessoas veem-no vivo, estas pessoas a partir desse momento estão dispostas a morrer. Por isso é que isto explicará porque é que para muitos destes primeiros apóstolos a morte para eles era um ganho. O apóstolo Paulo é que diz isto, não é? Para eles até era um ganho. Porque para eles era uma evidência tão clara a ressurreição. Se o próprio Jesus morreu. Se Cristo morreu e nós vimos-lo vivo, portanto para nós não há aqui apologética nem filosofia que possa fazer nada. Nem medo de leões que nos venham comer nas arenas ou chicotadas que nos possam dar. Nós vimos Jesus morto e vimos vivo. Portanto, a nossa fé está ancorada naquilo que nós vimos. Por isso, isto explica melhor esta ideia de que, se calhar, dita assim, pode parecer meia esotérica, que a nossa fé, não é, está ancorada em Cristo, que da ressurreição de Cristo é como que o penhor da nossa esperança. Não, é porque foi assim desde o princípio. Foi a isso que os discípulos se agarraram. Mas se olharmos para o contexto destas duas epístolas de Pedro, nós percebemos claramente que ele se está a dirigir a todos aqueles que, por causa da sua fé, têm problemas, são perseguidos. Exatamente. E ele não está só a olhar para, eu diria, a vitória final, não é? com a ressurreição, com a vinda de Jesus, mas ele está a dizer que essa certeza traz a esperança para ultrapassar os desafios que se estão a viver já hoje no presente. Exatamente, para viver esses desafios. Uma vez que a ressurreição, também não a ressurreição de Cristo, é essa boa nova maravilhosa, mas também para haver ressurreição teve que haver morte. Portanto, se ele nunca tivesse morrido, não era necessário ter ressurgido. O sacrifício foi necessário. Foi necessário. Por isso, não há dúvida, fizeste bem a relembrar que o contexto desta primeira carta é em grande parte os conflitos, as lutas e adversidades que os cristãos tinham que viver, e portanto a ressurreição de Cristo até aqui é uma resposta, porque ela diz que Cristo também teve que padecer, e nós já aqui falámos precisamente sobre esta ideia de que Cristo teve que padecer estas coisas, portanto até nisso ele é um exemplo, mas agora a ressurreição, lá está, ela vem como que o anúncio de alguma coisa maravilhosa, que tal como Jesus também a conquistou, portanto conquistou a morte, como dizia o apóstolo, não é? E ressurgiu, nós também estamos nessa expectativa. Ainda que durante um tempo
essa conquista para nós de vida eterna ainda não seja totalmente efetiva. Terminando talvez com uma imagem, isto faz-me lembrar algumas compras que nós por vezes fazemos em que temos que dar um sinal ou uma entrada. Ainda há pouco tempo comprei um equipamento eletrónico, mas como ele tinha que ser encomendado, a loja não o tinha, a loja só o encomenda se eu pagar uma parte. Quer dizer que se eu me vier a arrepender da compra e não a quiser conquistar totalmente aquela compra, aquela perda eu vou tê-la. E a loja não perde tudo porque fica com o equipamento e fica com o dinheiro que eu lhe dei, não é? Então, há ali um tempo durante o qual eu não posso ter a certeza absoluta de que vou receber o equipamento. Porque, por exemplo, se eu estiver a tratar, e às vezes nas compras online acontece isto, se porventura eu me meti com alguém que não é digno de confiança, a pessoa vai-me ficar com aquele dinheiro e depois desaparece, eu já não consigo contactá-la e eu nem fiquei eu com produto nenhum e a pessoa ficou com... Agora, no caso eu fiz esta compra numa loja física, real, encomendei por telefone aquele produto. Vamos imaginar que aquela loja fechava, entrava em falência, eu já não conseguia ir à loja. Também eu perderia, mas aqueles dias em que eu poderia eventualmente ter dúvidas ou até estar em alguma angústia, dizer assim, será que isto chega mesmo, vou ter? Essa angústia, ela finalmente acabou. Dissipa-se quando o produto chega. No momento em que o produto chega. Eu paguei o resto da dívida e disse, valeu a pena ter dado aquela entrada. Eu fiquei durante um tempo privado de um valor sem ter nada em concreto. No entanto, eu sabia que o objeto ia chegar. Então eu acho que a ressurreição de Cristo funciona como uma entrada que já está dada. Nós ainda não temos o produto final. Ainda não vivemos nós próprios a ressurreição. Nós ainda não a vivemos, mas dizemos, calma, mas está aqui uma evidência, Jesus já a viveu. E é nessa esperança que nós temos que viver, agarrados e ancorados na ressurreição de Jesus. Muito bem, vamos despedir-nos por hoje, com a promessa de estarmos de volta amanhã para mais um Bíblia Fala. Relembro que pode não só ouvir este Bíblia Fala aqui na sua rádio, mas pode ver em optv.pt. Amanhã vamos olhar para a visão de Pedro para Jesus como Messias. Até lá.